Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Tchau, papai, vai lá na... Meus irmãos, uma alegria estar aqui hoje, né, esse dia tão bonito, né? E para nós fecharmos esse módulo de aconselhamento bíblico, última aula hoje, e que tem muito a ver com o que a gente viu na semana passada, né? Eu coloquei aqui o tema de hoje, né? O aconselhamento bíblico, um privilégio para uma igreja bíblica. Então, na aula passada, a gente viu os benefícios para quem se dispõe, né, a aconselhar, e a gente viu que um dos benefícios é você crescer na fé, crescer espiritualmente, crescer no conhecimento bíblico. Né? Até deu exemplo, se você vai dar uma aula de alguma coisa, você vai acabar aprendendo mais que o aluno, porque você tem que ensinar, né, eventualmente tirar uma dúvida e por aí vai. Né? Então, no aconselhamento bíblico, a gente também tende a crescer espiritualmente. E falei também sobre a questão da gente servir em qualquer área da igreja, né? Que isso vai nos trazer vários benefícios, né? Vários benefícios. Como introdução aqui, só para a gente recapitular, né? Ao longo do... Se quiser passar aí, não estou conseguindo aqui. Ao longo do módulo, né, todo, a gente viu que o aconselhamento bíblico não é uma técnica, simplesmente, não é uma técnica psicológica ou uma técnica para mudar comportamento, simplesmente. Né? Mas é um ministério que é fundamentado na palavra, voltado para a transformação, irmãos, do coração. Né? A gente sempre bateu nessa tecla ao longo do módulo. O comportamento ele é apenas a exteriorização do que está no coração. Então, é apenas assim o efeito, né? Não é a causa do problema. Então, como o próprio Jesus falou, que vem do coração, brota, né, do coração. Então, ali é fundamentado na palavra e tem esse objetivo, transformar o coração. A gente viu também que o problema está no coração, né, como eu falei agora. A palavra é suficiente para mudar. Então, isso aqui é outra coisa importante. Por quê? Às vezes a gente não fala isso, mas a gente pensa que a Bíblia não é suficiente. Né? Às vezes a gente tem essa dúvida. Será que eu preciso de algo mais? Será que eu preciso buscar algo mais, um conhecimento maior, alguma coisa, um mistério que está por aí, uma pessoa especial descobriu, sabe? Então, para o aconselhamento bíblico, eu tenho que ter em mente, tanto para quem aconselha quanto para quem vai ser aconselhado, né, que a Bíblia é suficiente para resolver o problema. Isso é muito, muito sério para nós. Né? Então, a Bíblia diz que nela contém tudo o que a gente precisa para viver de forma correta, né, para ter a nossa vida aqui no dia a dia, no trabalho, com a família, ter uma vida cristã adequada e também para nos salvar. Né, para salvar a nossa alma. Então, a Bíblia tem toda esses recursos para nós. Né? E aí a gente viu também que todo cristão pode aconselhar. Não é apenas um líder, não é apenas o pastor, ou apenas pessoas da liderança, não. Um cristão comum, uma pessoa que está ali, às vezes não está servindo ainda no ministério, mas é uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus, uma pessoa convertida, que já tem experiência com Deus, essa pessoa pode e deve, né, aconselhar, né, aplicar a palavra de Deus para quem procura ajuda. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui, o texto que a gente vai usar. Né? A gente chega, então, a uma verdade fundamental. Não é apenas possível o aconselhamento, não é apenas viável, ele é responsabilidade da igreja. Por exemplo, ontem a gente estava no PG, o nosso PG Casais com Filhos Pequenos, a gente vê o dia que dá para fazer e faz, né? É bem assim aleatório mesmo. E tem que ver um lugar, né? Pensar num lugar específico, tem toda uma logística que a gente tem que pensar. E aí o nosso foi ontem. E eu estava pensando, né? Hoje eu acordei pensando assim, que o PG, por exemplo, que acontece a cada 15 dias, né? Ele é uma espécie de aconselhamento bíblico, uma sessão ali de aconselhamento bíblico coletiva, digamos assim, né? Por quê? Ali a gente medita na mensagem que foi pregada no culto anterior, né?
E aquela mensagem ela é aplicada. Então, tem ali as perguntas, né? Geralmente 3 perguntas, e é impressionante como que a gente começa a raciocinar com base no que foi pregado. Então, eu acordei com isso na cabeça. O PG é uma sessão de aconselhamento bíblico, né? Coletiva. Uma terapia, né? Uma terapia em grupo, né? Tendo por base uma mensagem bíblica. Então, por exemplo, hoje a gente falou da questão do fardo, né? Que o pastor Josias pregou, foi uma palavra muito abençoada. E a gente fica pensando naquilo, né? Quantos fardos a gente tem carregado, e não só pensando no problema, mas tendo uma solução para o problema, né? Então a gente vê, poxa, Cristo nos chama para entregar. Isso é aconselhamento bíblico. É bem simples mesmo, né? Então é você aplicar a palavra no dia a dia, numa questão específica, seja do casamento, seja da família, no trabalho, etc. Então eu acordei com isso na cabeça, né? E ali o texto de Colossenses, né, que a gente está usando como base, que a palavra de Cristo habite, ou seja, faça morada, né, plenamente em vocês. Então, eu falei, foi falado já em várias aulas, né? Eu não preciso ser um expert, digamos assim, na Bíblia, um teólogo, né? Mas claro que o conhecimento ele é a base. Eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que conhecer, ainda que seja de forma simples, dentro da minha condição ali, eu tenho que conhecer. Mas o importante aqui, irmãos, além do conhecimento, né, é que essa palavra tem que habitar no meu coração. Tem que realmente fazer parte da minha vida. Né? Por quê? Eu vou aconselhar alguém, como é que eu vou falar para a pessoa fazer algo que, assim, eu não consigo entender como que aquilo pode ser aplicável? Não sei se deu para entender. Aquilo, para mim, tem que ser algo natural. Então, por exemplo, quando eu vou, sei lá, vamos pegar um assunto aqui de dieta. Se eu falar para alguém sobre dieta, eu posso ter um conhecimento, né? Eu posso assistir um vídeo no YouTube, aprender, anotar e tudo mais. Mas se eu tenho um entendimento do que eu faço, né? O que eu aplico na minha vida, no dia a dia, como é a minha alimentação, é muito diferente. É muito diferente. Eu vou falar daquilo de forma mais prática, de forma mais pontual mesmo. Eu não vou dar só um conhecimento geral. Eu vou falar, talvez, olha, se você tem esse problema de saúde, por exemplo, então é melhor você não comer esse alimento, apesar de eu comer. Percebe que é diferente. Eu tenho um conhecimento, mas é um conhecimento aplicado. É muito diferente. Então, assim, pensando no que a gente estava falando agora, né, do PG, por exemplo, aquilo que a gente ouve, né, da mensagem, você percebe que há um conhecimento aplicado. A pessoa que está falando, né, ela vive aquilo. O pregador, por exemplo, ele sofre muitas vezes porque Deus vai tratar aquilo no coração dele, né? E ali muitas vezes ele vai falar de algo que não é apenas um conhecimento que ele decorou, mas é algo que ele viveu, que ele sofreu, né? E aquilo é um conhecimento aplicado. Então, quando Jesus, por exemplo, pregava, as pessoas viam a diferença. Não é só um conhecimento teórico. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ou seja, é um conhecimento aplicado. Ele não é um conhecimento aleatório, que ele ouviu, que ele agora está te passando. Não. É algo realmente de vida. Então, quando ele diz ali, né, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, é isso. É que a palavra seja, de fato, parte do seu coração, da sua vida. Por quê? Na hora que uma pessoa te procura, né, que você tem essa oportunidade, aquilo flui de forma muito assim, natural. Né? Isso é maravilhoso. Então, aí ele vai dizer, ensinem e aconselhem uns aos outros. Então, ele está dizendo aqui para a igreja. Ele não está falando só para a liderança, ele está falando para a igreja. Né? Então, uma igreja, aqui, por exemplo, na igreja, você pode conversar com qualquer pessoa ali, que são pessoas que estão ali, que estão participando. Essa pessoa tem uma palavra assim, de Deus para... Pode conversar. Né? Às vezes, uma coisa simples do dia a dia, a pessoa tem algo que vai te acrescentar. Eu vejo isso no PG, como eu dei o exemplo agora. Você começa a conversar e as pessoas vão falando da sua experiência, de que Deus falou com ela. Você ouve, por exemplo, a pessoa, olha, eu quase desisti de tudo, mas a palavra de Deus me encontrou ali, um irmão sentou comigo, o pastor sentou comigo, e eu estou caminhando, eu estou continuando. Isso é aconselhamento bíblico, não é, pastor? É um aconselhamento bíblico. Então, ensinem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e
cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Então, essa é a nossa base para hoje, né? Mostrando que o aconselhamento bíblico não é apenas uma atividade ali isolada, mas é parte da vida normal da igreja. É o dia a dia da igreja, é isso. Uma prática comunitária, uma expressão de maturidade espiritual. E aqui, eu já falei, né? A igreja local, é um caso hipotético para a gente pensar e conversar um pouquinho. Aí tem ali esse exemplo, né? Uma igreja local cresce muito, né, em número, mas poucos membros se envolvem no cuidado espiritual. Então, isso aqui é muito comum, né? Igrejas grandes, né, muito grandes, mas às vezes quando você procura alguém para ter realmente uma ajuda, ter um aconselhamento, é difícil, né? É mais aquela multidão, mas as pessoas não se envolvem. E aí tem aqui, sempre que alguém enfrenta dificuldades, procura apenas ou o pastor ou a liderança. Enquanto isso, muitos irmãos observam apenas, né, percebem as necessidades, mas não se envolvem na situação. Alguns pensam assim, não sei se eu coloquei aqui. Bom, alguns vão pensar, eu não sei o suficiente, foi o que a gente falou na aula passada, né? Eu não vou aconselhar porque eu não tenho conhecimento, né, muito profundo, deixa isso para o pastor, deixa isso para a liderança, né? Então, a gente viu que é um pensamento equivocado. Muitas vezes, a gente viu aqui, pode estar relacionado, por exemplo, a um orgulho, ou não querer se envolver com aquele problema, não querer se expor, porque às vezes, se eu for às vezes aconselhar alguém, eu vou me expor, porque eu não vou saber todas as respostas, né? Às vezes eu vou ficar constrangido de certa forma, mas faz parte. Naquela situação, Deus vai usar para abençoar a minha vida e a da pessoa também. Então, com o tempo, a liderança vai ficando sobrecarregada, o cuidado se torna muito limitado, poucas pessoas para ajudar, né? E a igreja deixa de viver esse cuidado mútuo, deixa de ter essa oportunidade de cuidar um dos outros. E aqui as perguntas, para a gente sentar aí, 2, 3, para a gente conversar sobre isso. Esse modelo de igreja, né, onde poucos cuidam e muitos apenas recebem, está de acordo com o ensino bíblico? Pensa naquele texto que a gente leu agora, né, que Paulo disse ali para a igreja. Olha, ensinem, cuidem uns dos outros. Por quê, né? E o que impede os membros de se envolverem no cuidado espiritual uns dos outros? Na aula passada a gente viu um pouco sobre isso, né? E, por último, ali, de acordo com a palavra, qual seria o papel de cada cristão dentro da igreja? Tá? Aí a gente pode tirar aí 5 a 10 minutos, acho que dá para a gente conversar um pouquinho, e a gente retoma aqui. Irmãos, eu mandei no grupo aí os slides, os 2 anteriores, né, do estudo de caso os irmãos queiram consultar. Eu mandei no grupo da igreja.
Fechou as perguntas? Então, acho que a gente pode abrir para participação, né? Só levantar a mão assim, quem quiser compartilhar, que a gente vai levar o microfone. Alguém deseja compartilhar uma experiência, algo que foi discutido? Rogério quer? Então, ou Gilvan. Então, para o ímpar. Acho que o Rogério quer? Tá. Tem que escolher um para ser o porta-voz. O pastor, tem só professores aí nessa fileira aí. Só nível alto. Em relação à primeira pergunta, né, esse modelo de igreja, onde poucos cuidam de muitos, apenas recebem, onde poucos cuidam e muitos apenas recebem, está de acordo com o ensinamento bíblico, porque na nossa discussão aqui, o pastor até citou a questão de Moisés e de Jétro, né, que o pessoal estava recebendo muito, e isso estava sobrecarregando, na verdade, estava sobrecarregando Moisés, né, e o povo, e também o povo, né? Então, assim, não está de acordo com o modelo bíblico, né? Eu acho que, na verdade, assim, como a gente está falando, é que cada cristão pode ser um conselheiro de acordo com o nível de liderança que tem, né? Às vezes a pessoa, como disse o John Maxwell, às vezes a pessoa tem um nível de liderança que dá para liderar 10, outros dá para liderar 30, outros e assim por diante, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo a sua liderança para 10, daqui a pouco você pode liderar 30, ou 50, ou 100, e assim por diante, né? Então, eu acho que esse modelo onde poucos cuidam e muitos recebem, não está de acordo, né? Eu acho que tem que dividir e foi o que Moisés fez, dividiu, né? Só a primeira ou responder todas? Fica à vontade. Se quiser ir eu acho que três. deixar a resposta. Alguém mais, irmãos, quer participar? Mais alguém? Não? Então, se quiser. Então, o que impede os membros de se envolverem no cuidado espiritual uns dos outros, né? Às vezes o cuidado excessivo que a pessoa tem, de muitos afazeres, muitas coisas e tal. Esse é um dos motivos. Outro motivo, às vezes, é o receio da pessoa ajudar e se envolver emocionalmente, começar a sofrer também com o sofrimento da pessoa, né? Mas a gente sabe que a gente amadurece quando ajuda as pessoas, né? Então, à medida que a pessoa você vai ajudando, você vai amadurecendo, você vai sabendo o seu limite, e isso vai melhorando. Você ajuda e se ajuda, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é isso. De acordo com a palavra de Deus, qual deveria ser o papel de cada cristão dentro da igreja? Cada um assumir o seu papel e liderar e ajudar no nível que você pode. Como diz o livro, não sei se é Provérbio, é Eclesiastes, que diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme a tua força, né? Então, Amém. Não querer abraçar o mundo com as mãos, né? Como diz a minha avó tinha esse ditado, queria abraçar o mundo com as mãos, mas abraça o que você pode, né? Amém. É isso. Uma coisa que a gente estava conversando aqui, um problema que impede, às vezes, a gente se envolver com o problema de uma pessoa é falta de amor. Por isso que tem que amar, porque se você não amar, pode vir um problema ali que você pensa assim, eu já tenho pouco problema, né? Vou me envolver com mais um, mas o Senhor usa. Então, a gente precisa amar a pessoa ao ponto de gastar tempo com a pessoa, e às vezes vai ser muito tempo, né? E o que o Rogério falou também, né? Habitar a palavra vai habitar de várias formas. É devocional, por isso que a igreja tem que ensinar a Bíblia. Aí Deus levanta mestres na igreja para isso.
como Paulo diz, para capacitar o povo para que não seja mais levado por ventos de doutrina, possa ter discernimento na hora dos problemas, das escolhas, né? E uma coisa muito importante que eu fui desenvolvendo, que é o quê? Aquele texto de Filipenses 4, 6 e 7, lançar sobre o Senhor. Por exemplo, quinta-feira o sermão estava travado, que eu cheguei de viagem, eu estava destreinado, né? Aí não fluía, eu falei, o quê? Começou a me dar ansiedade, eu lancei sobre o Senhor. Falei, depois eu resolvo. Aí teve vigília na sexta, e nada de resolver, né? De manhã também tinha afazeres. Aí à tarde, lá para as 5 horas da tarde, que foi fluindo. Mas se eu tivesse ficado preocupado, eu ia perder tempo. Não adianta eu ficar preocupado só, eu tenho que ficar preocupado e resolver o problema, que é o quê? Fazer o sermão, né? Então, isso aí também é importante, né? Amém. Amém, irmãos. É isso. Muito ricas aí as contribuições, né? Eu ia compartilhar uma experiência que eu tive de procurar uma pessoa para me aconselhar e a pessoa começa a falar e fala só da vida dela. Não, assim, mais ou menos 1h30 e eu não falei nada. Eu esperando para poder, né, expor meu problema. E a pessoa, mas olha só como é que é interessante, como é que Deus faz, irmãos. Naquele período todo ali que eu fiquei ouvindo, não precisou mais eu falar, assim, praticamente. Porque aquela situação que a pessoa me relatou, várias situações, na verdade, falou comigo. E eu saí muito melhor, irmãos. Assim, coisas que Deus estava falando comigo através daquelas situações que ela estava relatando ali. Então, foi uma experiência, assim, muito diferente, assim. Porque a pessoa, em tese, iria me ajudar, eu expondo primeiro a minha situação, mas aí, através das experiências, das situações, da vida com Deus dela, todos os problemas, etc., aquilo me serviu assim como uma luva. E a pessoa não sabia da minha vida, porque não deu tempo de eu falar, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Essa vivência na igreja, né? PG, culto, familhão, etc., parece uma coisa assim, beleza, né, rotina, vamos lá e tal. Mas Deus usa todos esses momentos, assim. Às vezes uma palavra ali que você conversa com um amigo, né, um irmão da igreja, assim, uma coisa assim, corriqueira. Mas aí a pessoa te fala uma coisa, às vezes, que ela está passando, e aquilo serve, é impressionante. Né? Deus faz assim, o Espírito Santo ele age, né? O vento sopra, né, onde quer, a gente não entende como Deus age, mas Ele age. Né? Então, assim, a gente vai falar mais na frente agora, né, mas essa vivência, isso fazer parte da cultura da igreja é muito importante, porque é no dia a dia mesmo. Às vezes você vai marcar realmente uma reunião ali, como eu falei que eu marquei com uma pessoa e tal, mas às vezes não, às vezes vai ser num momento ali de descontração mesmo tal, e Deus vai usar ali aquela pessoa, ou te usar também, né? Então, a gente viu aqui, rapidamente para fechar, né? Os irmãos já falaram ali, muita coisa boa. A Bíblia mostra um outro modelo, né? Em que todos participam, todos cuidam. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ali. Todos participam, todos cuidam, todos crescem juntos. Então, não é o fulano de tal, a liderança, não é isso, irmãos. Tem pessoas, como o Rogério bem falou, que Deus vai capacitar para uma coisa específica. Lembra da parábola dos talentos? Então, tem uma pessoa que recebe 1. Quando Deus vai acertar as contas ali, Ele não vai pedir 10. Ele vai pedir 1 daquela pessoa. Né? O que tem 5, os 5. O que você fez com os 5? Não estou perguntando com 20, com 30. Não, você não precisa ter esse peso. Né? Às vezes a pessoa, eu queria saber fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu só sei fazer isso. Sim, mas é esse pouquinho aí, que na sua cabeça é pouco, né? Na minha às vezes é também, é isso que Deus te deu e te confiou. Então, em cima disso, Deus vai te usar. Então, você vai ter Paulo, que foi uma pessoa extraordinária, mas você tem vários outros irmãos que foram também usados ao longo da história. Né? Pessoas que, inclusive, a gente não sabe o nome. A gente não sabe, mas Deus sabe, né? Exatamente.
Isso. E se frustra. Né? Humildemente ele pensava isso, né? Pois é isso. A gente não tem que pensar além, né? A Bíblia fala sobre isso também. A gente tem que saber descansar e saber o que Deus tem para nós, né? Às vezes é um talento, né? Tem pessoas que vai ter 5, 10, não importa. A questão é, quando Deus chegar para conversar conosco e saber o que a gente fez com aquilo, Ele vai querer saber, aquele 1 que eu te dei, o que você fez? Você podia ter transformado em 2, né? Você podia ter dobrado. Né? Na parábola fica muito claro isso. Ah, não, eu enterrei porque assim, eu fiquei com medo. Não, mas como assim? Eu te dei 1, você podia ter dobrado, você podia ter 100% de aproveitamento. Né? Então, todos participam, né, de alguma forma. A palavra habita em todos, então todos ensinam, todos aconselham. O cuidado não é centralizado, mas é compartilhado, fazendo parte da vida da igreja. Então, por exemplo, você tem ali uma igreja que, na hora do culto, ela prega uma mensagem bíblica. Isso já é um ponto muito importante. Porque, às vezes, na mensagem, Deus já resolve no nosso coração aquele problema. Não é verdade? A gente vem para o culto, no louvor, Deus já começa a trabalhar com a gente também. Às vezes, uma música que é cantada aqui, Deus já trabalha no nosso coração. Aí vem a mensagem, Deus trabalha no nosso coração. Aí eu poderia estar até já pensando em procurar o pastor, né, para falar, para uma reunião e tudo. Ali, naquele momento do culto, o Espírito Santo, através do louvor, da mensagem, às vezes um irmão aqui, de alguma forma, fala com a gente, e Deus já tratou o problema. Nem eu vou procurar o pastor mais. Percebe? Então, isso acontece nessa cultura, nesse meio. Né? E tem mais outras, tem o PG, tem o familhão, tem outras formas, né, que a igreja disponibiliza para essa vivência. E é isso, irmãos. Aqui a gente viu esses princípios, né, que mostram que o aconselhamento bíblico não é apenas uma possibilidade, mas um chamado para a igreja. Vamos lá. O primeiro ponto aqui vai ser bem rápida a aula. A palavra precisa habitar no coração, que a gente já tinha falado no início. Vamos só aprofundar um pouco mais aqui. Não é apenas uma possibilidade, é um chamado, e Deus não planejou uma igreja dependente de poucos, mas um corpo onde todos participam. É mais cômodo chegar, sentar, ouvir e ir embora. Né? E aí eu posso chegar, eu fico analisando. O louvor hoje não foi muito bom. Né? Sommelier de igreja, já viu? E aí a pessoa sommelier de culto. E aí, mas o louvor não achei muito bom. O fulano não tocou tão bem. Olha, eu achei que a abertura do culto não foi tão... É aquela pessoa senta, ela fica só fazendo isso. Né? Isso é mais cômodo? É óbvio que é. Não está bom, eu procuro outro lugar. E aí chega lá, vou fazer a mesma análise. Dependendo do período, eu vou ver, não, aqui não está legal. Não ouvi o que eu acho que tinha que ouvir, e vai, por aí vai. Então, assim, irmãos, isso é mais cômodo? É mais cômodo. Participar, se envolver, é muito mais trabalhoso. Né? Por quê? Eu vou conhecer coisas que eu não gostaria, né? Problemas que eu não gostaria. Talvez eu vou conhecer um lado de alguém que eu não imaginava, né? Porque às vezes a gente tem essa visão, nossa, as pessoas são perfeitas, né? Nossa, as pessoas são, né? Não, irmãos, todo mundo está na luta, passando problema, se estressando, pensando em desistir. É assim, é assim. Quanto mais eu faço parte, eu me envolvo, mais eu entendo a realidade da vida. Eu não fico vivendo só nessa bolha na minha cabeça, olhando as pessoas achando que é tudo perfeito. Olha que família perfeita. Nossa, é tão bonito, né? Os filhos são crentes, irmãos. Todo mundo está nessa batalha. É ou não é? Se eu for perguntar aqui, todo mundo vai relatar. É assim a vida. Então a gente precisa um do outro. Levar o fardo um do outro. Vai ter momento que eu vou precisar de alguém para, sabe, eu apoiar nessa pessoa. A vida é assim. Sabe? Daqui a pouco eu saio do outro lado mais forte, eu posso apoiar alguém. E aí a gente vai assim até chegar lá. Né? Então, assim, o primeiro ponto, a palavra tem que habitar no meu coração. E aí eu botei aqui, né? Antes aqui, a palavra tem que alcançar, ela tem que ir fundo, né? Ela tem que alcançar não só o meu comportamento, ela tem que alcançar as minhas motivações, os meus desejos. Isso aqui, irmãos, é o mais difícil. Porque, às vezes, eu estou fazendo algo bom,
externamente, mas a minha motivação não é boa. Trabalhar isso é muito difícil, porque é uma coisa, às vezes, que está, assim, numa linguagem mais da psicologia, uma coisa no inconsciente, digamos assim, né? Eu não estou tendo, assim, ainda a percepção daquilo. A minha motivação, algo tão enraizado, uma crença, por exemplo, que eu tenho. Eu posso ter uma crença errada e, a partir disso, eu vou construindo a minha vida. Eu vou tomando decisões, eu vou tratando as pessoas. Mas, no fundo, lá no fundo do meu coração, tem algo que precisa ser trabalhado. E é aí que o aconselhamento entra, né? Então, mudar o desejo, mudar a motivação. Quando a gente falou, por exemplo, de educação financeira, tem questões que são desejos desordenados. A gente falou aqui. Não é só a questão de problema de falta de dinheiro. Pode ser também uma questão do coração. Que às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa para a realidade dela, mas alguns probleminhas ali no coração, o desejo não consegue se controlar, compra por impulso. Lembra que a gente viu? Então, isso é real para todas as áreas. Né? Para todas as áreas. Então, a palavra tem que habitar, ela tem que fazer parte. Né? Então, olhando agora do lado de quem aconselha, né? Não começa ali na fala, mas no coração de quem aconselha. Por isso que eu falei no início. Quando eu vou aconselhar alguém, se Deus me der essa oportunidade, se a palavra habita no meu coração, né? Eu não preciso ter uma técnica apurada, às vezes eu não vou ter mesmo. Né? Por isso que eu falei nas aulas anteriores, se uma pessoa, às vezes, muito simples, mas ela te dá uma palavra, é impressionante. Uma pessoa simples, não fez faculdade, não fez, mas ela tem um conhecimento que é aplicado, ela vive aquilo. Um dia desse eu estava falando de viajar de carro e que é perigoso, aí o Del, né? Falou assim, Johnny, mas a palavra de Deus diz que você tem que confiar nele. Então é uma coisa simples, né? Mas você tem que confiar nisso aí também. Você tem que confiar em tudo. E é verdade, irmãos. Né? Uma palavra simples ali, a gente conversando. Ele, não, mas você tem que botar isso aí também nessa área da sua vida. Né? Você vai fazer uma coisa, você vai fazer um curso, está com medo, está preocupado. Mas você não tem que confiar em Deus, então joga isso para essa área também. E é isso, às vezes, mas por quê? Ele estava falando isso por quê? Porque a palavra habita nele dessa forma. Então, para ele já é natural. O que ele vai fazer, ele já tem isso já como pressuposto ali. Né? Então, a palavra tem que permanecer, governar, moldar a vida. Isso aqui, irmãos, é o nosso desafio. É o nosso desafio. Porque quando habita no coração, transforma os pensamentos, orienta decisões, molda atitudes e por aí vai. Uhum. Uhum. A gente tem que aplicar a palavra nas coisas simples, nas coisas difíceis, constantemente aquilo ali que você colocou, permanecer, governar e moldar a vida. Então, eu fazendo devocional todo dia, vindo na igreja, nos cultos, né, ouvindo uma palavra bíblica, orientação, tendo contato com pessoas no PG. O PG de terça, foi terça que eu fui, eu não sei mais, quarta, que eu fui lá acho que é do Moisa, lá na casa do pastor Josias. Cara, que riqueza. Eu falei assim, eu fiquei feliz, porque eu penso do PG daquele jeito. Uhum. Né? A Márcia fez uma dinâmica que a gente abriu o coração. Uhum. Não tem como ficar em cima do muro, sabe? Você tem que vencer o orgulho. Cada um falou o fardo que você lançaria, isso aqui, o outro falou. Cara, que riqueza. Uhum. Então, tudo isso, essa conjuntura toda que Deus dá para a gente, a Bíblia está governando, né? Igual o exemplo que você deu, em tudo. Uhum. Né? Por exemplo, lá na universidade eu estou fazendo 2 matérias que eu nunca vi na vida. Eu vou ter que dar aula disso, que eu não sei direito, e fazer artigo científico. Super difícil. Cara, ou das duas, ou eu tranco a matéria, ou eu fico fazendo a matéria preocupado demais, ou eu vou para cima da matéria. Então, a letra C. Uhum. Né?
tem que ir para cima. Então, a vida são essas decisões. Eu já pensei no texto, lança sobre ele e vai fazendo. Você vai aprender. Outra virtude muito importante é a paciência. Você tem que ter calma, paciência, porque senão você joga tudo para cima. Aí quem está do lado vai ser respingado, que geralmente é a família, o amigo e assim por diante. Então, esse governar a vida é uma coisa... Eu li a Bíblia não é só para saber que Abraão foi um cara da fé. Então, não, eu quero seguir o exemplo de Abraão. Hoje, no sermão, eu vou falar de Davi. Tem coisas na vida de Davi que a gente tem que aprender. Então, está ali para quê? Para a gente aprender. É o desafio, né? O nosso desafio é esse. Porque, assim, conhecimento, ele é, assim, de certa forma, fácil de adquirir, né? Ainda mais hoje em dia. Você tem milhões de vídeos e livros e tal. Mas isso aqui, governar, né? Moldar a nossa vida, isso aqui é um desafio muito grande, irmãos. E sem a ajuda do Espírito Santo, né, pastor? Não vai. Então, assim, eu posso ter um conhecimento que for, né, e tal, mas se Deus não aplicar no meu coração, o Espírito Santo aplicar isso mesmo no meu dia a dia, não vai. E a gente fica apoiado só no conhecimento. E é um grande perigo também, né? Então é isso, irmãos. Aqui, dando continuidade, né? Eu coloquei aqui que o aconselhamento bíblico não é algo artificial ou ocasional, mas é uma consequência natural de uma vida saturada pela Escritura. A Blenda tinha um senhor que visitava lá o trabalho dela, não lembro exatamente o que ele fazia lá, mas ela ficava impactada porque ele sabia citar os versículos, assim. Era uma coisa impressionante. Ele tinha tudo na cabeça. Parecia o livro de Eli, naquele filme lá. Ele falava assim, qualquer versículo ele já dava uma palavra. Ela, porque está acontecendo isso aqui? Ele, pum, dava um versículo assim, ó, ele citava. E ela ficava impressionada. O cara era saturado. Assim, fluía, tudo que ele falava saía um pouco de Bíblia, né? E isso é impressionante, né? Eu sempre admirei uma pessoa assim, porque às vezes no dia a dia, nossa, a gente lembra um versículo aqui e tal, mas eles falavam assim, qualquer que fosse a situação. E aquilo ali trazia, né, consolo, trazia direção. Então, quanto mais a palavra habita, mais preparado o cristão está para aconselhar. Então, você não depende, né, a pessoa que vai aconselhar não depende de uma resposta pronta. Né? Na aula passada também falei, olha, não tenho que ter todas as respostas. Tem coisa que eu não sei. A pessoa vai falar, vamos orar, né? Vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso e vamos buscar a direção a Deus. Isso aí vai ser uma caminhada, né? Então, ali eu coloquei também, ó, assim como o corpo precisa de cuidado, né, constante, você precisa se alimentar, tem que dormir, né, tem que fazer um exercício físico, enfim, tem tanta coisa que a gente tem que fazer, né, passar um creme na pele, né, senão aqui em Brasília, né, a pele vai ficando horrível e por aí vai. A nossa vida, né, a alma, a vida espiritual, a gente precisa também. E muitas vezes a gente negligencia isso aqui. Agora mesmo eu vi tem um cara que eu acompanhava, ele não é cristão assim, mas um grande professor, acho que de filosofia e tal, um cara muito inteligente mesmo. E aí agora a gente está acompanhando um problema que ele está tendo por medicamentos psiquiátricos que ele tomou. E a gente sabe que esses medicamentos eles têm os efeitos colaterais. Você lê a bula, você não tem nem coragem de tomar. É melhor não ler, né? Se tiver que tomar, não ler. Mas assim, o que acontece? O que eu percebi e estava pensando? Extremamente inteligente, um conhecimento vasto, tanto teológico, de certa forma, ele tinha também e tudo mais. Mas aí, vendo a história que a filha dele falou, eu comecei a entender o seguinte, tudo começou com ansiedade. Então, assim, não foi o medicamento assim de cara. Ele teve uma ansiedade, ele não soube lidar, ele começou a tomar. Aí, depois disso, a mulher dele ficou doente. Isso abalou muito ele. Aí ele aumentou a dose, que ele já vinha tomando por causa da ansiedade. E aí, por aí foi. Depois ele parou, e anos depois, acho que 5 anos, 6 anos depois, os efeitos ainda estavam no corpo dele. E agora ele está muito doente e tudo mais. Aí eu fiquei pensando o seguinte, se tivesse tratado aquele problema da ansiedade,
com os recursos que a gente tem aqui. Eu sei, irmãos, eu não estou dizendo aqui que isso aqui é fácil, né? Que, porque não é isso. Todos nós estamos sujeitos a ficar numa situação dessa, todos nós. Né? Quando eu vejo um cara desse nível, eu olho para mim e eu falo, eu estou muito sujeito a isso. Né? Mas assim, percebe isso. Ele poderia ter tratado e poderia ter evitado todas essas coisas. Então, é muito sério, irmãos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar ajuda. E a gente precisa ajudar também se a gente pode. Sabe? Porque você pode evitar uma cadeia de problemas, sabe? Uma consequência gigantesca que vai se desdobrar e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui com a alma também, né? O segundo ponto, o aconselhamento é responsabilidade de todos. Já falamos sobre isso só para reforçar. Não é só para o líder, é para toda a igreja. Então, é uma prática comunitária. A gente brincou aqui, né, que o PG é uma terapia de grupo. Então, é um cuidado mútuo, é uma forma de crescer juntos ali, né? E Deus usa isso para nos amadurecer, para nos santificar e para nos edificar. Né? O aconselhamento bíblico serve para tudo isso. O que traz de benefício para a igreja? É uma igreja mais viva, né? Uma igreja mais abundante da graça, né? Do conhecimento, da alegria, né? Uma igreja mais próxima, porque você tem essa comunhão mais perto, né? E mais comprometida. Então, isso é uma igreja saudável, né? Uma igreja saudável. A gente tem que cada dia caminhar para isso. E aí eu coloquei, né? O aconselhamento é um discipulado na prática. É isso. É uma pessoa que está ali com mais experiência, que já caminhou mais, que já, né, tem mais condições de ajudar, ajudando uma outra, que daqui a pouco vai ter mais condições também para ajudar o outro e por aí vai. E ali a aplicação da palavra na vida que eu coloquei. Terceiro ponto. É possível para todos. E as objeções que a gente tem, né? Preciso saber muito, ou não estou preparado. Isso aqui, irmãos, é interessante. Pergunta para alguém que você admira, qualquer área aí, pode ser na igreja, pode ser no trabalho e tudo mais. Se você conversar com essa pessoa e perguntar assim, vem cá, você tem medo? Ela vai falar que tem. Você tem, assim, preocupação de fazer o que você faz? Você acha que você está preparado, 100% preparado? Essa pessoa vai dizer que não. Provavelmente. Se ela for humilde o suficiente, ela vai falar que não. Porque os desafios são muito grandes, né? Então, se você chegar no PO, olha, você se sentia preparado para ter o filho? Provavelmente não. Provavelmente não. E, às vezes, a pessoa se sente preparada, mas quando ela tem, ela vê que ela não estava. Né? Aí a realidade se impõe. Então, é isso. A gente tem que olhar todas as áreas. Né? Não achar que, eu tenho que estar no nível tal. Não, irmãos. Deus vai te usar conforme a sua força, que foi falado ali, né? Se vier à mão, faça conforme a sua força. Passou daqui, eu não consigo. Paciência. Né? No iniciozinho das aulas, do módulo, né, a gente falou também assim, que vai ter momentos em que o aconselhamento bíblico não vai em frente, porque a pessoa pode ser que ela não queira. Né, pastor? Às vezes você começa e passa uma atividade, a pessoa não quer, não faz. Né? Aí, você lê o texto, não, e tal. Então, olha, se você quiser realmente, aí você me fala e a gente dá continuidade, mas a gente vai pausar aqui. Né? Faz parte. Então, assim, o que a Bíblia nos mostra é que não é perfeição, né? E sim fidelidade e disponibilidade. Então, às vezes a pessoa fica com receio de servir na igreja em alguma área. Se disponha. E você vai ver que Deus vai usar o que você já tem. Né? O que eu já tenho. Ele vai usar esse recurso, ele vai potencializar, e é ele que faz. O querer e o realizar é dele. Né? Então, Deus não chama pessoas prontas, chama pessoas dispostas. Lembra de Moisés, que a gente falou aqui também? Moisés, ele tentou fugir de todo jeito. E ele tinha bons argumentos. Na minha opinião, eram bons argumentos. Como é que você vai pegar uma pessoa que não sabe falar direito para ir até o rei daquele... Né, que era ali o faraó, para poder comunicar. A pessoa não sabe falar. Como é que pode isso? Então, ele tinha um ponto ali. Né? E foi falando, não, eu não tenho condição, não dá. Deus falou, não, você vai. Se precisar de alguém para te auxiliar, eu boto. Ele botou lá. Né?
Lá na frente, Deus já sabia que Jétro ia ajudar ele, Deus já sabia de tudo isso. Né? Quando ele estava chegando ali num limite, Deus coloca Jétro ali, o sogro dele, para aconselhar ele. Isso tudo Deus já sabia, irmãos. Assim como Ele sabe da nossa vida também. Vai chegar um ponto que Ele já sabe, eu vou precisar de alguém para me ajudar em uma área. Vai chegar um ponto que eu vou ficar muito cansado e eu vou precisar parar um pouco. Não é? E vou precisar de um auxílio. Isso aí Deus já sabe. A questão é, eu tenho que me dispor e caminhar. E caminhar, e caminhar. E ali, né, o essencial não é o quanto você sabe, é aplicar o que já aprendeu. Isso aqui também é muito importante. Né? Às vezes eu já tenho ali um conhecimento, né? Eu já tenho uma experiência. Pouca, pode ser pouca, mas eu já posso ajudar alguém. Né? E ali eu coloquei qual é o papel, né? Eu não transformo ninguém, nem a mim mesmo, irmãos. Eu preciso do Espírito Santo para me transformar. É Deus que muda. O papel é apontar para a palavra, encorajar, né, que é aquele momento que a pessoa está fraquejando, e alguém chega e pega ela, e vamos mais um pouco e tal, e vamos orientar, caminhar do lado, né? Como a gente falou na aula anterior, ou retrasada, às vezes a pessoa quer só ser ouvida, e você ouve, só ouve, e às vezes não sabe nem o que dizer, mas fala, irmão, aí a pessoa falou, ela já ficou melhor, e você, vamos orar. Pronto, isso aí já ajuda demais, né? É uma bênção. Então ali, o aconselhamento é simples, é acessível e é muito significativo. E por fim, irmãos, aqui o quarto ponto, né? Os benefícios para a igreja, porque na aula passada a gente viu que tem benefícios para quem aconselha, né? Você crescer espiritualmente, se amadurecer, né? Você às vezes vai ter contato com um problema que faz o seu problema parecer nada. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes é bom a gente ir num lugar de sofrimento, ter contato com alguma situação para a gente poder ter um choque de realidade. Não é verdade? Às vezes é muito importante. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha num lugar muito bom, né, muito tudo lá fácil, às vezes é bom ele ir num lugar que as pessoas não têm nem o básico para trabalhar. Que aí ele, para de reclamar, né? Uhum. Uhum. Eu tenho carro, tenho. É. Eu falei, quer saber? Eu tô bem. Eu tô feliz. Aí eu fiquei de boa. Mas é isso. Mas foi assim, na hora, assim, sabe? Uhum. Falei, eu tô no lucro. Uhum. Foi bênção. É bom demais. Eu lembro que quando eu trabalhava num lugar, fui para outro. Aí cheguei lá e vi as pessoas reclamando, né? Porque a informática é ruim, Aí eu falei, gente, que ruim como? Você liga, a pessoa vem em 5, 10 minutos resolver. Aí eu falei, eu trabalhava num lugar que não tinha nada disso. Não tinha, simplesmente não existia. Então, assim, para mim, eu estava no céu ali. Mas as pessoas, quem estava só ali, estava numa bolha. Não, mas é ruim, só reclama. Como que é ruim, gente? Não tem como ser ruim, né? Mas é isso. Então, às vezes, a gente tem que ter esse contato, né, com essa realidade. É muito importante, né? E, por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu não vou congregar, eu vou ser crente na minha casa. Essa pessoa, uma das primeiras coisas que ela vai perder é isso, o contato com a realidade. Não tem como, porque você vai viver numa bolha. Então, por exemplo, você vai ouvir uma pregação no YouTube, o pastor ali que está pregando começou a falar uma coisa que você, você muda. Isso é péssimo para nós. Você tem que sentar, aí na igreja você não tem o que fazer. Se for ruim, vai ser ruim até o final, né? Mas, de certa forma, isso aí é bom por quê? Porque eu vou ouvir mesmo que eu não quero. Né? Eu vou ter que ouvir. Eu estou aqui, a não ser que eu levante e vá embora. Né? Mas é chato. Então é isso. Se a pessoa fala, não, eu vou ficar em casa e ser crente em casa, você vai viver numa bolha, não tem como crescer, não tem como amadurecer, tá fora do contato com a realidade. E você vai criar um mundo ali para você. Não, eu amo a Deus. Aí você criou um Deus do seu jeito. Porque será que é isso que ele espera de alguém? Tudo bem, eu criei o meu Deus, como eu amo, Deus é tão bom.
o gênio da lâmpada, eu crio o meu Deus, eu crio a minha comunhão, eu crio a minha forma de cultuar, eu crio. Isso é idolatria. É isso. A idolatria é eu me colocar como Deus, ali eu estabeleço como são as coisas, né? Ou eu atribuir isso a outra coisa, né? Eu pego um objeto, alguma pessoa, alguma coisa, e a partir dali aquela pessoa é que determina como devem ser as coisas. Então, irmãos, a igreja, ali quando eu coloquei, né? Quando a igreja vive como prática comum essa obediência à palavra, há o crescimento espiritual coletivo. Então, tem igrejas que você percebe que ela tem essa graça, né? As pessoas têm um conhecimento, várias pessoas ali que você conversa, você percebe que a pessoa tem uma comunhão com Deus. Isso é uma coisa assim coletiva mesmo. Não é só a liderança, não é só um grupo, né? Os irmãos ali que estão ali às vezes não estão envolvidos no ministério, mas se você conversar, você percebe que a pessoa tem. Aqui na igreja, por exemplo, a gente abre, né? Igual aqui na EBD, para falar, você fica impressionado com o que as pessoas falam, né? Quem está aqui na frente, eu pelo menos, eu fico muito impressionado. Qualquer irmão que você der o microfone, a pessoa vai falar uma coisa boa, né? Às vezes o que eu ia falar, a pessoa já falou ali no comentário dela. Não acontece? Várias vezes acontece. Então, isso é muito bom para o crescimento da igreja. Os membros deixam de ser espectadores, como eu falei no início, né? Só chegar, analisar se está bom ou não, ouvir e ir para casa. Tem uma expressão assim, eu vou recarregar minha bateria para a semana, né? E, assim, eu preciso também ajudar o outro a recarregar dele, né? Eu preciso, de alguma forma... A gente tem intimidade com Deus, a intimidade é antes. A gente vem aqui para adorar o Senhor, não para carregar a bateria. A bateria a gente carrega em casa, né? Então a gente vem aqui para adorar o Senhor. E isso é muito legal, porque é mais ou menos assim o que ele quis dizer. Você fica carregando a bateria no domingo e descarregando durante a semana, né? Uhum. Sendo que tinha que ser o contrário, né? Lógico que tem situações que a pessoa está mal, né? Mas eu achei isso aí muito legal. Você vê, eu estava aqui na vigília, eu ouvi essa palavra, foi muito importante. Uhum. Como Deus me abençoou, né? É verdade. E é isso, assim, eu acho que existe esse lado da gente ir para a igreja e precisar mesmo ouvir. Tem dia que a gente chega aqui, eu particularmente chego aqui e estou arrasado, né? Eu fico esperando Deus falar comigo mesmo, pedindo a Deus que use o pregador, que use o louvor. Estou mal, faz parte também, né? Mas eu acho que isso não pode ser a minha vida toda, né? O estilo de vida. Eu só vou para a igreja para poder receber. Então eu tenho que também doar, né? O dom, é interessante ver isso, né? O dom, ele não é para mim, né? Ele é para o outro. Não é para mim. Se a pessoa sabe, por exemplo, cantar, não é para ela. Isso é para glorificar a Deus e para o outro, para as pessoas se deleitarem, né? Ouvir uma voz bonita, uma música boa. É maravilhoso, né? Ou então você chega num restaurante, uma pessoa ali, né, sabe fazer um prato bom, ela faz aquele prato. Não é para ela, é para o outro, né? Então, o dom é isso, é para o outro. Então, quando a igreja pensa assim, Paulo lá em Coríntios, ele trabalhou isso, né? Tem que edificar, se virar uma bagunça, cada um querendo aparecer, e tudo, você não resolve nada. Não tem por que você ter dom, né? Mas se cada um utilizar da forma adequada, todo mundo vai ser beneficiado. Com amor, né? Pensando no outro. Então, ali, a comunhão se fortalece através de relacionamentos mais verdadeiros, e não tem como ter relacionamento sem conviver, isso aí é impossível, né? Cuidado constante, expressão do amor de Cristo. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Então, deixa de ser pontual, né, e passa a ser parte da vida diária. Aí o resultado, menos sobrecarga para a liderança. Então, a liderança consegue ter um fôlego, né, melhor para conduzir, né, porque a liderança, geralmente, ela vai absorver os problemas de forma mais grandiosa, assim, lidar com coisas que muitas vezes os membros não vão lidar, né, então eles vão já ter um peso natural por ser da liderança, né, mas esse peso ele é atenuado ali quando a gente tem essa prática, né,
Muita coisa é resolvida no PG, muita coisa é resolvida na devocional, muita coisa é resolvida na pregação, né? No louvor, e aí por aí vai. E mais participação, as pessoas se envolvem mais saúde espiritual para a igreja. E a igreja se torna mais madura, mais viva e mais santa. Por fim aqui, irmãos, para a gente fechar, né? Então, coloquei, não é apenas uma prática ou uma técnica, né, mas uma expressão natural de uma igreja onde a palavra de Cristo habita no coração dos seus membros. Quando a Escritura governa a vida, o ensino, o encorajamento e o cuidado mútuo acontecem de forma constante. Então, sempre que houver uma oportunidade, a gente vai ter o que o pastor falou ali. É uma vigília, é um culto, é um PG, vai ter sempre uma mensagem ali, vai ter sempre uma palavra, Deus sempre falando ali, né, usando as pessoas. Então, não depende de conhecimento avançado, mas de uma vida comprometida com Deus e fiel à sua palavra. Quando a igreja vive essa realidade, o cuidado deixa de ser centralizado e passa a ser compartilhado. E cada membro participa da edificação do outro. O resultado é uma igreja que cresce em santidade, maturidade e semelhança com Cristo, onde a palavra é vivida no dia a dia. Eu coloquei no final, né? Que o Senhor nos conceda graça para vivermos assim, irmãos, né? Deus nos ajude para a edificação da igreja e para a glória dEle. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Que Deus nos dê graça, né? É um grande desafio para nós. Ore agora e assim, peça que o Senhor fale ao seu coração, talvez se você está aí numa situação de devo servir, não devo, com medo, lembre disso, Deus usa as nossas limitações, o recurso pouco que Ele já nos deu, Ele vai usar. Né? Então, que a gente possa pedir a Deus que nos dê essa graça. Senhor, nós queremos, em nome do Teu Filho Jesus, clamar a Ti nessa manhã. Nos ajude, ó Deus. Estamos diante de grandes desafios, ó Deus. A vida cristã é um grande desafio, o maior de todos, nesse mundo que a gente vive. Ó Deus, temos o nosso coração, temos a nossa carne, temos o diabo, temos o mundo, ó Deus, como grandes inimigos e adversários, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é maior do que todos eles. A Tua palavra é suficiente para nos conduzir, para iluminar os nossos passos, ó Deus. Mas a Tua palavra, como ela mesma diz, ela é uma lâmpada para os pés. Então nós nem sempre teremos ali todo o conhecimento do caminho, né? Mas, ó Deus, nós teremos segurança para dar os passos que nós precisamos. Ainda que sejam passos pequenos, mas, ó Deus, nós podemos caminhar em segurança, com a luz ali, iluminando o nosso caminho. Ó Deus, nos dê amor pela Tua palavra, abençoa a Tua igreja, abençoa cada família, cada coração aqui. Ó Deus, os problemas que nós enfrentamos, as lutas, as dificuldades, que possamos, ó Deus, entregar a Ti os nossos fardos, ó Deus, como foi pregado. Que possamos, ó Deus, também pedir ajuda, que possamos também ajudar quem nos procura pedindo ajuda, Pai, e que possamos crescer como igreja, crescer juntos, ó Deus, que seja uma cultura natural no nosso dia a dia, o aconselhamento bíblico, o aprendizado, a ajuda, o cuidado mútuo, ó Deus. Tem misericórdia de nós, abençoa a Tua igreja, cuida do Teu povo, ó Deus, e nos guie nessa jornada. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Fechamos o módulo, né? Com a graça de Deus.